entra! Quem aparece aqui no salão? A maior campeã de todos os tempos, Daiane dos Santos, ginasta, medalha de ouro pelo Brasil, e também a Miri Lacombe, jornalista que tem muito a falar sobre as mulheres nos esportes. Por que pra mulher é muito mais difícil de achar um grupo, assim, pra ir jogar, fazer esporte, pra falar besteira? O homem consegue isso mais fácil, não é? Porque é o seguinte, quando a gente nasce, a gente é treinadas, doutrinadas pra ficar dentro de casa. A mulher é da ordem do privado. O mundo é dos homens. Os homens podem brincar lá fora. Em casa, a gente está atomizadas. Somos nós. É a família, né? Precisa de um aparato cultural, ideológico muito grande para sustentar essa divisão e fazer a gente achar que isso é normal. Eu tinha 7 anos, estava jogando bola com os meninos no recreio. A gente está falando de final dos anos 70, então era proibido mulher jogar bola no Brasil. E aí eu vi 2 professoras vindo na minha direção. E aí me colocaram dentro de uma sala escura, só com meninas. Estava sendo comemorado, supostamente, o aniversário de alguma boneca. E pelo menos se o bolo fosse de verdade, mas era tudo de mentirinha. E eu fiquei num canto chorando. E aí eu voltei para casa muito triste. E minha mãe detestava que eu jogasse bola. E ela me viu muito triste. Quando, antes de dormir, ela virou para mim e falou assim, eu preciso saber o que aconteceu. E eu contei. E ela só falou assim, amanhã eu te levo na escola, porque eu ia com a perua, né? A gente foi até a sala da diretora e ela falou, minha filha vai jogar bola quando ela quiser. Então, naquele mesmo dia, eu tive 2 lições, assim. Uma sobre preconceito, que eu não sabia que existia, e a outra sobre o amor da minha mãe. E aí, Mili traz a história de uma menina. Se a menina não podia, quem dirá a mãe? A gente já é ensinada desde pequenininha que, às vezes, algumas coisas não são para meninas. E o que a gente quer hoje, eu acho, com essa liberdade, é a gente ter o direito de poder fazer coisas diferentes. Mas assim, Dai, você acha que o esporte faz as mulheres competir mais ou cooperar mais? Eu acho que quando a gente abre esse espaço, às vezes de ser a primeira, a gente tá mostrando que aquilo é possível. Nós todas juntas somos mais fortes. Não é porque você faz isso que a outra não pode fazer. E a gente vai nesse lugar, entendeu? Porque eu sou uma CEO, eu não posso torcer que outra seja uma CEO. Porque você é uma excelente jornalista. Que a gente não pode ter outras jornalistas mulheres. É pelo contrário. Mas eu tenho visto cada vez mais esse movimento dessa sororidade real. De se colocar na... E quando a gente fala sororidade, a gente não tá falando só de se colocar na dor, né? Mas colocar nesse lugar de felicidade daquela mulher que conquistou aquele lugar. E olhar aquela mulher como uma inspiração para que eu conquiste meu lugar também. Mas eu acho que falta enxergar que a gente está de mãos dadas com quem já não está mais aqui. Sabe, as mulheres que vieram antes? Porque elas cortaram um dobrado, gente, para que a gente pudesse hoje estar aqui fazendo a nossa unha e falando como a gente vai salvar o mundo. Você acha que meninas e meninos, desde pequenininho que eu tô falando, o incentivo é igual pro esporte? Quando a gente traz para casa, eu acho que isso dentro de casa, essa parte íntima, né, que a gente quer de incentivo emocional, depende muito do esporte. Muitas famílias entenderam que esse lugar da bola também é da mulher. Mas a gente ainda vive num mundo, infelizmente, muito machista e preconceituoso. E faz muita diferença dentro de casa. Esse apoio, esse incentivo, sabe? De olhar e de deixar escolher. Quando a gente olha para esses esportes, que a gente fala dessa oportunidade de quebrar essa barreira que começa muito em casa, e muitas não vão porque elas não são estimuladas e aceitas como são. Porque às vezes a menina, ela tem essa propensão esportiva, mas o preconceito incutido na família, em quem deveria apoiar e incentivar, não faz. Então, muitas vezes, elas não seguem adiante, elas não escolhem os talentos, porque elas não querem entrar nesse embate. Ou pior, muitas realmente são proibidas. Não vai. Sim. Tem uma outra dimensão disso, que é assim, o lugar de mulher é onde ela quiser, mas a gente não acessa a dimensão dos nossos desejos, porque os horizontes não nos são dados. Sim. Então, por exemplo, eu queria jogar bola quando eu era pequena, mas não era uma possibilidade. Quantas a gente deixa pelo caminho? Quantas que poderiam usar o esporte para se entender na vida, né? Porque o esporte não é pra gente ganhar medalha olímpica. Isso, assim, é uma pontinha do iceberg, né? Você ser uma atleta olímpica. Sim. O esporte é pra gente entender quem a gente é, como a gente se relaciona com o outro e para aprender a perder. O esporte não é sobre ganhar. Quantos fracassos estão dentro da sua conquista?
Só você sabe. Esporte é pra ensinar a gente a cair e levantar. Porque a vida é isso, né, gente? Eu acho que quando a gente fala de mulher, o esporte tem ensinado a gente a ganhar. Porque a gente já perdeu. Perdemos, A gente já perdeu durante muito tempo. Raíssa, vamos lá? E que mostra que skate é lugar de mulher. Certo? De mulher jovem, 13 anos, menina, né? O esporte chega até a mulher, então, pra ensiná-la a perder. Poxa vida, mas ela já perde. Ela já perde a liberdade, ela já perde a opinião, ela já perde o estímulo. Ela tem que aprender a perder? Não, ela precisa aprender a ganhar. E quando ela olha pra essas mulheres... perfeito isso. Elas olham e falam assim, cara, se ela ganhou, eu posso ganhar. E essa possibilidade, ela vem muito através, né, das políticas públicas. Que é o que a gente faz, esse olhar para todos. Porque nem falam, muita gente critica, né, cotas e política, enfim. Por que tem que ter cota para mulher? Porque se não tivesse, elas não estariam lá. Quer criticar a cota? Vamos começar criticando a cota que existe há séculos, a dos homens. Eles estão lá dentro na cota deles, entendeu? É tudo deles. Eles decidem quem entra. Agora, será que a mulher não é tão estimulada ao esporte porque ela pode ficar assim com aquele corpo assim meio fortão e não sei se isso pra mulher é bom, né? Desde que a gente é pequena, jogam na nossa cara um certo padrão, né? Do que é ser mulher. Então, força está associado ao masculino. É que pra você ser mulher, você tem que ser feminina. E ser feminina é você ser frágil. Porque isso, pra muitas pessoas, é só os homens que podem ter. Força é masculino. Força é masculino. Quando eu tô falando de fragilidade, eu não tô falando de fragilidade onde todo mundo tem lugar de dor, né, assim. Não, eu tô falando da fragilidade. Dor é dor, é fragilidade da inércia, sabe, né? De você ser dominada e controlada constantemente o tempo do que você pode e o que você não pode ser. A gente vai receber uma Copa do Mundo Feminina, 2027, né? E eu acho que o que vai circular de afeto, quando essas mulheres começarem a jogar bola, as pessoas não estão entendendo o que elas vão sentir. Eu acho que homens que dizem eu não gosto de futebol feminino vão ser capturados de uma maneira que eles vão pensar assim, o que é isso que está acontecendo? Acho que nada jamais será como antes depois dessa Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo vai rasgar o Brasil e a gente vai falar de futebol feminino de uma forma que a gente ainda não falou. Uma sociedade não é transformada por grandes ideias. O que transforma uma sociedade são grandes afetos. E o que o futebol vai fazer com a gente é o que você fez, a nível coletivo, que é a gente ver você e a gente sentir uma coisa com aquele brasileirinho e você pulando a 8 metros de altura, que a gente não estava preparado para sentir também, sabe? Então é isso, eu acho que o Brasil jamais será o mesmo depois que a gente receber essa Copa e seremos campeãs. Fechamento com chave de ouro. Vocês são maravilhosos. Escolheram o meu salão. Olha, eu não vou nem cobrar. Com Deus, obrigada, a gente volta, tá? Mas vai voltar, com certeza.